Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a amada Igreja do Senhor que está aqui hoje. Hoje ainda estamos comemorando, alguns irmãos que não estiveram aqui durante esse mês, talvez não saibam, mas nós estamos celebrando o que nós caracterizamos como mês da família. Escreveu aqui família, para caso você não tenha percebido, está bem grande, escrito aqui família, porque esse é o mês que a gente tem dedicado às famílias. E compor uma família, constituir, é assim que a gente se fala, né? É assim que fala. Porque você vai constituir uma família. Essa missão, se é que eu posso dizer que isso é uma missão, existem ensinamentos, vários ensinamentos que não são ditos. Muitos ensinamentos não são ditos. Alguns são, outros não. E a igreja, como instituição, eu cresci dentro da igreja e eu aprendi muita coisa com a igreja. Teve uma coisa que eu agradeço por não ter aprendido, porque eu cresci ouvindo que casamento não é fácil, fazer família não é fácil, é muito difícil, é muito desafio, é muita briga, muita discussão. Eu ouvi muito desse tipo de coisa ao longo da minha jornada dentro da igreja. E eu via muita gente dizendo que o homem dentro de casa não tem voz, quem manda lá é a patroa, esse tipo de coisa. A gente brinca bastante com isso, né? Não, porque o homem não pode falar nada, quem manda é a mulher. E eu, no fundo, quando eu era garoto, eu não queria isso para mim, não. No fundo, eu não queria. Eu falei assim, não combina com como eu cresci. Quer dizer que quando eu casar, agora eu tenho que ficar cala a boca, quem manda é minha mulher, e eu fico só ouvindo. Isso não me agradava muito, isso me trazia um certo receio. Será que família é isso mesmo? Uma pessoa cala, a outra fala, uma pessoa escuta, uma pessoa aprende, a outra ensina, uma pessoa manda e a outra obedece. Será que é isso? E eu não queria isso para mim. Isso não. Mas eu ouvi muito tempo que casamento era isso. Depois eu aprendi na minha geração, isso quem falava eram os mais velhos, os da geração anterior. Depois eu ouvi na minha geração meio que o contrário. Eu ouvi que eu não devo satisfação à minha esposa não me deve satisfação, que ela faça as coisas dela, afinal ela não é minha filha, afinal eu não sou filho dela, então eu que faço as minhas coisas, ela que faça as coisas dela, cada um no seu, e o casamento se torna mais parecido com um contrato formal. Eu sei o que eu tenho que fazer, ela sabe o que ela tem que fazer, os nossos filhos saberão o que tem que fazer, porque vamos ensinar. E se não aprender, vai ter que aprender. E se torna uma coisa, era muito... A pregação que eu ouvi na minha geração é que a minha esposa é minha adversária, minha concorrente. Eu sou adversário dela, eu sou concorrente dela. Por quê? Eu entendo de onde veio esse pensamento. Durante muitos anos, muitas famílias foram muito opressivas. Talvez você aqui hoje tenha crescido numa família que foi muito opressiva. Não era tão incomum assim. Talvez não, talvez você tenha crescido numa família extremamente amorosa, que te deu sempre muito carinho, muita atenção, muito amor. Mas não era a maioria. A maioria das famílias era o pai manda, a esposa obedece, às vezes tinha agressão dentro de casa, às vezes você pode ter testemunhado agressão dentro de casa, e não era um ambiente saudável. Evidentemente que a geração seguinte não quer repetir os erros passados e faz de tudo para não repeti-los. Só que, às vezes, a gente vai para o outro oposto. Para evitar alguns erros, a gente vai para o lado oposto. E aí, eu pensava, parece que ou eu escolho estupidez e agressividade, ou eu escolho anulação e passividade. Tenho que escolher um dos dois. Ou na disputa, na briga o tempo inteiro, ou então eu fico calado e obedeço. E nenhuma dessas duas opções me chamou muita atenção. Eu não queria nada disso. Só que me chamou a atenção uma vez, graças a Deus, eu não aprendi isso. Meu pai disse à minha esposa, eu não sei se a gente tinha acabado de casar ou foi um pouco antes da gente casar. Você sabe o que eu vou dizer? Já está dizendo que foi depois. Ela nem sabe o que eu vou dizer, ela foi depois. Ela nem sabe o que eu vou falar e já está dizendo que foi depois, porque ela está ali em cima, ali, os irmãos não estão vendo, ela está ali em cima.
Foi depois, então, né? Já sabe o que eu vou falar, então. Então ela já sabe. Meu pai, ele falou para ela, não foi para mim, foi para ela. Ele falou assim: Ellen, você tem uma oportunidade maravilhosa de não repetir os erros da minha geração e não confirmar os erros da sua. Isso me chamou muita atenção. Meu pai falou isso com ela, sogro, né? Falou assim, ó, você não precisa ser omissa, passiva, que era a geração passada, as mulheres eram oprimidas, muitas vezes dentro de casa, e a geração atual foi para o outro oposto. Eu falei, eu entendo o porquê que essa ideia veio para a sociedade. E falou assim, a mulher pensa assim, não devo satisfação a homem nenhum, porque eu vou cuidar da minha própria vida, e cria-se assim um lar de adversidade, de pessoas que competem entre si. Meu pai falou isso, você tem a chance de não copiar os erros da minha geração e não confirmar os erros da sua. E isso me chamou muita atenção, porque parecia que só tinha essas duas opções, e eu vi, não. Parece que não tem apenas duas opções. Eu vi duas gerações em guerra, eu vi que formar família não era bom. No fim das contas, as pessoas diziam que era bom, mas ninguém mostrava de verdade que era bom. Ninguém mostrava o quanto que era feliz com uma família. Poucas as famílias, até mesmo as famílias que a gente via que eram muito boas, depois você sabia de alguma coisa que aconteceu, um casamento rompido, filhos que pararam de falar com os pais, homens e mulheres que eu admirava, assim, pessoas muito boas, muito sábias, mas alguma coisa aconteceu errado dentro de casa. Acontece, só que assim, será que é sempre assim? Aí eu pensei eu ouvi uma vez alguém falando, eu pensei sobre uma coisa. Imagine que a minha esposa me pede alguma coisa. Por exemplo, a minha esposa fala assim, você pode lavar a louça? Aí eu pergunto para ela assim, isso é questão de divórcio? Ela vai dizer, óbvio que não. Não faz sentido isso ser questão de divórcio. Eu falo assim, se não é questão de divórcio, não lavo. E ela vai lá e lava. Fazer o quê? Aí, um pouco depois, ela me pede, você pode tirar o lixo? Aí eu respondo, isso é questão de divórcio? Ela vai dizer, não. Eu vou dizer, então não tira o lixo. Depois ela me pede, passa uma vassoura na casa? E eu digo, não é questão de divórcio. Quanto tempo será que esse casamento vai durar? Embora não haja nenhum motivo de divórcio, vocês entenderam o que eu quero dizer? Não há, nas situações, nenhum motivo. E há muitos motivos. Por quê? Aí eu entro no que eu queria falar. Hoje na EBD, na verdade, fui muito inspirado pelo que hoje nós falamos na EBD lá na juventude. E eu queria falar com os irmãos sobre o seguinte. A gente usa a palavra profano, nós usamos essa palavra para representar as coisas que são desrespeitosas à fé. Nós usamos profano para dizer tudo que é desrespeitoso à fé. Essa palavra não quer dizer isso, tá? Profano, uma palavra que vem de origem latina, português tem quase tudo, vem do latim, e o começo, pró, é aquilo que está à frente. E fanus era o lugar onde se havia algum culto, alguma coisa espiritual, o fanus. O que é o profano? O profano é o que está do lado de fora daqui. Tudo o que está lá fora é profano. Evidentemente que eu não estou falando agora de um prédio, né? Tudo que está do lado de fora, então tudo que está aqui dentro é Deus e tudo que lá fora é não Deus. Não é isso. O que essa palavra significa é que tudo o que não tem a ver com culto, tudo que não tem a ver com louvor, tudo que não tem a ver com contrição, tudo que não tem a ver com as coisas que a gente faz aqui, são coisas profanas. Então, evidentemente que minha roupa é profana, porque a roupa é o que eu compro na loja. Não foi Deus que fez, nem foi Ele que mandou fazer, nem Ele deu as instruções de como fazer. Eu fui lá na loja e comprei. Por quê? Sei lá, porque eu achei bonito, alguém me deu de presente. Simplesmente isso. É natural, é cotidiano, é profano. E o profano é tudo que é para fora do lugar sagrado. Tanto é que esse fanus é a mesma origem da palavra de fanático, onde o áticos é aquele que atua, aquele que faz alguma coisa, ação, de áticos, de ação. E o que é o fanático? É o que vive
exclusivamente de acordo com as coisas que acontecem aqui. A vida dele é um eterno ritual, sempre. Tudo que ele faz é um ritual. Evidentemente que o fanático, como ele não tem a capacidade de enxergar coisas que estão para fora daqui, tudo que ele vive e tudo que ele bota o dedo nos outros, você também tem que viver como eu vivo. Esse é o fanático. E o profano é tudo que está para fora. E aí, eu intitulei essa palavra, na verdade, eu estava meditando nessa palavra e a princípio, eu estava resistente. Eu falei assim, eu não consegui entender muito bem o que Deus estava falando no meu coração. Para ser sincero com os irmãos, eu não estava conseguindo entender muito bem. E passei a tarde em oração. Orei muito. E eu falei, Senhor, eu confessei a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo exatamente o que o Senhor quer dizer com isso. E à medida que eu ia orando, enquanto eu ia orando, Deus já estava falando um pouco mais comigo. E eu entendi o seguinte, o título desse sermão é A Família Profana. Por que profana? Primeiro eu tomei o cuidado de explicar para os irmãos o que significa, para não achar que o profano é o desrespeitoso. Não, não é isso, tá? O profano é tudo aquilo que não está aqui dentro. Então a sua família vai acabar o culto, vocês vão para casa. Talvez você não esteja aqui com a sua família, você vai para casa e vai encontrar lá a sua família. E aí você vai jantar? Acho que sim, né? Deve estar com fome daqui a pouco, está na hora de jantar. Aí você vai assistir um filme? Não sei, acho que é uma boa, né? Para relaxar um pouquinho à noite, tem gente que gosta. De repente você vai bater um papo na mesa e depois vai dormir. E isso não é, nenhuma dessas atitudes são atitudes que você faz, não, vou fazer isso para Deus. Não, você faz isso para a sua vida, para o seu cotidiano, isso é profano, isso não é uma coisa que você faz para Deus. Aí que está. E aí eu entendi o que Deus queria falar no meu coração. Meu pai pediu para avisar que ele está assistindo eu falar dele. Eu falei dele aqui e ele mandou o recado dizendo que ele está vendo. Não tem problema, se ele está vendo, aí que eu posso falar mesmo, que aí depois ele se defende. Se ele não estivesse vendo, né, aí eu não posso falar dele, mas ele está vendo. Então, um abraço para o meu pai que está se recuperando, que está doente. Quando eu meditando nessa palavra, eu percebi o seguinte: talvez você está orando pela sua família há muito tempo. Talvez você se esforça pela sua família há muito tempo. Aí eu pensei o seguinte, sabe uma das coisas que mais me dá saudade do tempo que eu vivia com meu pai? Você sabe, Tiago? Café da tarde, o Tiago sabe, então para ele também. A coisa que eu mais sinto saudade quando eu vivia com meu pai é o café da tarde. E isso, assim, eu gostava tanto disso, que aí um pouco antes de eu casar, eu inseri a minha futura agora esposa, né, dentro dessa tradição. Eu levava ela lá para ela tomar um café da tarde com a gente, e ela também amou a tradição, gostou muito. É realmente muito agradável, muito prazeroso. Aí a gente gostou tanto que aí o que eu fiz? Eu tentei instituir essa tradição quando eu casei, dentro de casa, vamos fazer também o café da tarde. Resultado, não funcionou. A gente deixou o café da tarde para lá. A gente nunca, rarissimamente, a gente toma café da tarde lá em casa. E eu pensava assim, eu percebi que, embora eu não tivesse o café da tarde na minha nova composição familiar, a gente tinha, por exemplo, o café na cama ao acordar. Coisa que eu não tinha com meu pai, era diferente. Eu estou dando um exemplo bem profano, bem comum, bem cotidiano, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. A gente toma café na cama todo dia eu faço café, levo para ela, a gente acorda e fica na cama bebendo um cafezinho, batendo um papo. Às vezes tem pouco tempo, às vezes tem mais tempo, depende do dia, às vezes está muito corrido. Mesmo em dias corridos, a gente fica pelo menos uns 5 minutinhos para depois começar o dia. E eu percebi que eu instituí uma nova tradição, que hoje eu não consigo mais me imaginar sem essa tradição. E aí eu comecei a perceber que Deus estava na mesa do meu pai à tarde, assim como Deus está na minha cama de manhã. Deus está ali, por mais que seja um momento comum, um momento cotidiano, que não tem nada, a gente não faz nenhum culto, nesses momentos, tanto antes quanto... Não fazia cultos, não cantávamos ao Senhor, não líamos a palavra, não era nada disso. Era um café e bater papo, era isso. E isso
me fez tão bem, e agora, quando eu estava meditando, o Senhor me deu esses dois exemplos na cabeça, e aí eu falei assim, Senhor, eu acho que agora eu entendi. E aí, eu meditando, estudando, eu vi isso. Nós somos levados a achar que Deus só se preocupa com as coisas sagradas, como os cultos, as leituras, as canções, os louvores, as orações, a dedicação concentrada. A gente tende a acreditar que Deus só se importa com isso. E o que eu aprendi é que Deus se importa muito mais do que eu achava com as coisas simples, com as coisas cotidianas. Nós aprendemos que profano é o que diz respeito a Deus, e eu comecei a perceber o quanto que Deus se importa com o profano, com o cotidiano. Deus se importa mais com o seu cotidiano, com o seu cafezinho da tarde, com o seu momento com a sua família batendo papo, jogando conversa fora, do que você imagina. Deus se importa muito mais com os seus interesses, com o que você gosta de assistir, com o que você gosta de fazer, como você gosta de relaxar. Deus se importa muito mais com isso do que a gente imagina. A gente somos levados a pensar, eu entendo perfeitamente isso, que passou da porta para cá é sagrado e da porta para lá é profano. E tudo que estava para lá a gente entende, a gente é condicionado a pensar que Deus não valoriza isso. E aí eu vou convidar os irmãos a ler um texto de Apocalipse, capítulo 2. Essa água é minha? Posso tomar? Apocalipse, capítulo 2, eu convido os irmãos a lerem comigo. Capítulo 2, versos de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tem praticado paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse texto, o que esse texto tem a ver com família? Eu queria que você meditasse agora, pensasse brevemente, como está a sua vida e a sua família quando você sai da igreja. E eu não estou falando sai da igreja exclusivamente aqui do prédio. Eu estou dizendo o seguinte: como está a sua vida e a sua família quando o assunto não é Deus, quando o assunto não é fé, quando há outros assuntos na sua vida, não há? Certamente há outros assuntos na sua vida. Como está a sua família? Como está a sua vida nos outros assuntos? Você pode se dedicar muito. Olha o que Jesus falou a Éfeso. Verso 2 diz: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Esse era um povo que lutava pelo que acreditava. Só que nesse caso, a luta e o esforço não foram suficientes. Não foram suficientes. A gente tem até uma frase muito repetida no mês da família: lute pela sua família. E a gente fala muito isso. E possivelmente você está lutando pela sua família. E talvez esteja lutando há um tempão pela sua família. Há um bocado de tempo você está lutando e lutando e está se esforçando. O verso 2 mostra um povo que se esforçava, lutava e perseverava. É exatamente isso que está escrito. E no verso 6 ele fala: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você luta para tudo estar do jeito que você acha que deve estar. Você luta para que as suas finanças estejam alinhadas, estejam organizadas, sob controle. Você luta
para que o seu esposo, a sua esposa, esteja feliz, satisfeita. Você luta para que os seus filhos tenham o melhor. Geralmente é assim, os pais lutam para que o seu teto seja o piso dos seus filhos. Isso meus pais fizeram por mim. Você luta para que o seu teto seja o piso dos seus filhos. Eles vão começar de onde eu parei. Eles não vão voltar tudo e refazer tudo. Esse é o propósito de um pai, o propósito de uma mãe. Você luta para deixar tudo do jeito que você acha que deve estar. Você luta para que o seu filho esteja na igreja. Você luta para que a sua esposa esteja aqui. Você luta para que o seu marido esteja aqui. Você luta para que a sua mãe esteja aqui. Para que o seu pai conheça o mesmo Deus que você. Você luta por isso. E sempre quando a gente se esforça, nós queremos um resultado. O esforço não é feito se você não contempla um resultado. E é isso que está falando aqui. O verso 2 diz que era um povo que se esforçava. E o verso 6 diz que não foi suficiente. Esforço, se não tiver amor, não resolve nada. E aí você vai dizer assim para mim, obviamente, eu amo muito a minha família. Eu amo muito a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha filha, o meu pai e a minha mãe. Amo muito. Aí, será que você ama mesmo essas pessoas? Ou você ama a expectativa que você criou delas? O que eu quero dizer com isso? Você, marido, ama a sua esposa, não ama? Você consegue perceber sempre que ela faz a unha? Você percebe sempre quando ela faz a unha? Sempre quando ela faz o cabelo? Sempre quando ela está com uma roupa nova? É fácil para você perceber? Não, porque isso não é coisa de homem. O homem não faz essas coisas. Peraí. Você está dizendo que ama a sua esposa, mas você não é capaz de mudar, ao ponto de começar a observar. Que amor é esse, gente? Que amor fraco, sem nada. Esse amor é raso, esse amor é feito de areia. Você não consegue nem mudar um pouquinho de você, prestar um pouquinho mais de atenção? Não, porque eu fui ensinado que homem não observa essas coisas. Homem é desorganizado mesmo, homem é bagunçado mesmo. Você aprendeu isso, ok. Só que agora, você na sua família, você não é capaz de mudar nem isso. E está dizendo que ama? Será que você ama mesmo a sua esposa ou você ama a expectativa que você criou da sua esposa? Você, esposa, ama o seu marido. Você é capaz, você consegue, toda vez que ele faz alguma coisa cotidiana, normal por você, você consegue agradecer? Você está observando que ele está fazendo algumas coisas por você, que ele faz todo dia? Não, isso é mais do que a obrigação dele. Peraí, você não é capaz de mudar, você disse que ama, mas você não é capaz de mudar isso aqui, só observar as coisas que ele está fazendo por você e dizer, muito obrigado. Será que ama mesmo? Você, pai, ama seu filho? Você tem paciência para ouvir dos dilemas dele? Você tem paciência para ouvir que, às vezes, ele está com o coração partido, está apaixonado por alguém? Não tem isso? Uma criança, um adolescente? Você tem paciência para ouvir? Não, isso é coisa de criança, para com isso, para de chorar. Você tem paciência para ouvir? Você conhece bem o seu filho, a sua filha? Você sabe as dores que ele está passando, que ela está passando? Você ama mesmo? Ou você ama a expectativa que criou deles? Você ama seus pais? Será que você consegue reconhecer todos os pequenos sacrifícios que ele fez por você? Sim, eu admiro muito meu pai e minha mãe. Então tá bom, menciona aí para mim pelo menos 100 sacrifícios que ele fez por você. 100 é pouco, não é? Do seu pai e da sua mãe, 100 é pouco. Você observou? Você agradeceu? Você é grato por isso? A gente diz que ama, mas é muito difícil amar mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você diz que ama, mas se você não é capaz de mudar nada, se você não é capaz de mudar nada de quem você é por alguém, você não ama. Você ama Deus? O que você mudou por Ele? Ou você faz exatamente tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, não abriu mão de nada nunca na sua vida? Se você nunca abriu mão de nada na sua vida por outra pessoa, você é miserável. É uma vida de miséria, é uma vida vazia. Você não saber o que é abrir mão de nada por alguém. Deus se preocupa muito mais com o profano do que você imagina. Deus se preocupa muito mais com o cotidiano do que você imagina. A sua família, ela não é formada, e eu tomo muito cuidado para falar isso, a sua família não é formada pelas poucas horas que você fica dentro da igreja.
A sua família é formada pelo que você faz dentro de casa, todo dia. Sua família é formada por isso. Você vem aqui e ora horas pela sua família, pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, marido, esposa. Você ora muito por eles, você faz tudo por eles, você prega a palavra o tempo inteiro, mas dentro de casa você não é capaz de mudar nada por ninguém, porque eu sou assim mesmo, esse é quem eu sou, não vou mudar nada por ninguém. Você não ama. Você ama uma expectativa, você ama aquilo que você esperava que a pessoa fosse. Você é frustrado, você é frustrada. Eu sou frustrado quando eu coloco uma expectativa. Jesus falou isso para Éfeso. Você está se esforçando muito, mas faz o seguinte, parabéns, tá? Parabéns. Você está se esforçando muito. Jesus dá realmente os parabéns. Mas você, embora esteja se esforçando, lutando, perseverando, esse é o termo que o texto usou, você não presta atenção em nada. Você não muda nada. O verso 5 diz, arrependa-se. Quando fala arrependa-se, Jesus, eu entendo que ele está dizendo assim, ainda dá tempo. Ainda tem esperança. Se arrependa. Pratica de novo as velhas obras. Lembra quando você se dedicava a essa pessoa? Lembra quando você se interessava em ouvir, em bater papo, em conversar? Lembra quando era agradável tomar um cafezinho? Lembra quando não era abrigo o tempo inteiro? Você lembra disso? Se arrependa, volta, dá tempo. Jesus está dizendo, dá tempo. Volta, seja uma pessoa mais mansa. Por que você tem que conversar sempre brigando, discutindo? Ah, porque ele faz isso, porque ela faz isso. Não estou falando dele ou dela, estou falando de você, de mim. Por que a gente precisa tanto manifestar o nosso pior dentro de casa? As pessoas mais próximas de nós são sempre as maiores vítimas. Por que a gente sempre precisa só manifestar o que é de pior? Você não está lutando contra si mesmo, você não está tentando mudar. E aí eu entendi. Deus se importa com o profano porque Ele quer mudar o seu profano. Ele quer mudar o seu cotidiano. Ele quer fazer com que o seu cotidiano seja de paz, de harmonia. Isso não é mágico. Isso não é mágico. Isso acontece não é no momento que você está dentro da igreja de joelho dobrado orando. Isso acontece no momento que você está dentro de casa, no momento que você está sentado à mesa, no momento que você ouve sem querer criticar, no momento que você tenta entender, por mais que você não concordo com isso, mas deixa eu ouvir, eu quero entender, deixa eu ouvir de verdade. A gente está muito duro. Nós aprendemos assim, a gente foi formado assim. Talvez você tenha vivido tanto tempo sozinho que agora, quando você vive em família, você não consegue mudar, por mais que você tente. Você se esforça muito pela sua família, mas você não ama de verdade. A gente luta pela família tradicional. Em épocas de política, esse termo é muito usado, né? Em épocas de eleição, esse termo é tão usado, porque a família tradicional, e a gente escolhe os candidatos que defendem a família tradicional, e nós queremos defender a família tradicional, mas você não ama com sinceridade a sua própria família. Você não muda quem você é pela sua própria família. Está querendo defender o quê? Se você não defende a sua própria família, se você não defende aquilo que Deus colocou na sua mão, você quer defender mais o quê? Quer defender a família dos outros? Vai formar a sua família e vai cuidar dela. Antes de ficar pensando que eu vou defender porque a família vai vencer. Meu amigo, faz a sua família vencer. Meu irmão, faz a sua família prosperar. Luta pela sua família. Ame a sua família. Ouça a sua família. Se dedique, mude quem você é. Eu lembro que eu tive que caçar lá no meu arquivo, mas eu lembro, aí eu anotei aqui, que foi em 15 de janeiro de 2023. Eu não lembrava não, tá? Tive que olhar. Em 15 de janeiro de 2023, eu vim aqui em cima, nesse púlpito, e eu trouxe um sermão intitulado Vá Arrumar o Seu Quarto, em 15 de janeiro de 23. E ali eu defendia que não há mudança real que não comece em mim. Não existe mudança real que não comece em mim. E ali eu falei que quer mudar o mundo? Primeiro vai arrumar a cama. Quer mudar as pessoas? Primeiro vai arrumar o quarto.
quer mudar a realidade, primeiro vai arrumar a sua casa. Se organiza. Está querendo mudar o mundo. Calma. Olha como é que está a sua própria vida. Jesus ensinou assim. Você está querendo tirar trave, está querendo tirar cisco do olho das pessoas e tem uma trave no seu. Para de tentar tirar cisco. Não está na hora de tirar cisco, não. Primeiro cuida do teu. Primeiro cuida do seu. Primeiro cuida da sua família. Primeiro se organiza. Não existe mudança real que não venha de dentro. Antes de querer mudar a minha família, eu preciso arrumar minha própria bagunça. Eu não consigo sentar um pouquinho e escutar. Eu não consigo ter empatia, me colocar no lugar da pessoa. Ah, mas isso aí que ele está passando, que ela está passando, isso é bobagem. É bobagem para você. O que o seu filho está passando é bobagem para você. Talvez você já tenha passado por isso, sofreu tanto quanto ele, mas nem se lembra. E agora você quer menosprezar o sofrimento dos outros. A família profana é a família que Deus se importa. Ou seja, Deus se importa com o que você faz ao redor da mesa. Deus se importa com o que você faz na cama conversando antes de dormir. Deus se importa com os momentos que você está com seus pais, com seus irmãos. Um pouco antes de eu me casar, eu tentei o máximo possível prestar atenção na minha vida. Por quê? Porque estava acabando aquela fase. E eu percebi, está acabando. E é uma mudança muito radical. E eu falo assim, eu quero prestar atenção porque depois eu quero lembrar. A gente consegue lembrar das coisas que marcam. E possivelmente na sua vida, na sua família, o que te marcou foi alguma coisa negativa. Possivelmente foi alguma coisa muito ruim. Possivelmente foi uma palavra dura. Possivelmente foi alguém dizendo que você não presta, que você não serve. Possivelmente foi uma agressão. Possivelmente foi abandono. Talvez isso tenha marcado você lá atrás. E é muito difícil se livrar das marcas. Na verdade, eu não estou propondo que você se livre dessas marcas. Não incorro nesse risco de achar que é possível você se livrar dessas marcas. Mas reveja a sua prática diária. Foi isso que Jesus falou com a igreja de Éfeso. Arrependa-te e pratique de novo. Pratique. É todo o dia. Não é de vez em quando. Não é num momento em que eu me arrependi de tudo que aconteceu. Não é eu olhar agora e falar assim, o que eu fiz de errado na criação dessa criança, hein? Deu tudo errado, hein? Olhar nesse momento tem muito menos efetividade do que você tivesse olhado o tempo inteiro. Você não ouviu. Quando alguém estava pedindo ajuda de forma silenciosa, você não ouviu. Você não prestou atenção. Perdeu um timing, perdeu um momento bom de ter ajudado alguém no momento que ela mais precisava. Perdeu a oportunidade. E aí Jesus traz uma palavra de esperança. Arrependa-te, ainda dá tempo. Volta, pratica de novo, tenta de novo. Muda, pede desculpa. Ah, mas foi ele que fez, foi ela que fez. Pede desculpa, você sabe que você está errado, você sabe que você abandonou, você sabe que você deixou para lá, você sabe que você desistiu. Pede desculpa, volta, tenta de novo. Reveja a sua prática diária. Analise como que você enxerga as pessoas que vivem com você. E o convite máximo que eu faço nessa noite através dessa palavra é: volte ao amor. Volte ao amor. Antes de pensar em mudar as pessoas, ame essas pessoas. Entenda essas pessoas. Ouça essas pessoas. Ame. Volte ao amor. Deus está falando com você hoje. Ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de melhorar, ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de praticar as melhores obras. Volte e refaça. O convite do Senhor é uma palavra de esperança, não é uma palavra de desespero. Pelo contrário, deixa eu prestar atenção no meu dia a dia com a minha família, porque ainda dá tempo, você ainda consegue voltar. Você, com certeza, se você parar para prestar atenção, Deus ainda vai fazer coisas grandiosas na sua família, em nome de Jesus.